No último vídeo a gente analisou o concurso material de crimes e só para a gente contextualizar o que a gente já viu, podemos resumir o concurso material como sendo prática de mais de um crime mediante mais de uma ação pela mesma pessoa, mesmo que a gente esteja em contexto fático diferente. No vídeo de hoje a gente vai ver o concurso formal de crimes, que está lá no artigo 70 do Código Penal. A gente pode extrair desse artigo 70 o seguinte, acompanha comigo. Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até metade. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente, se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. A gente está diante, então, dos seguintes requisitos para a configuração do concurso formal. Primeiro, a prática de uma só ação, então a gente tem aí unicidade da conduta, e que resulte em mais de um crime, pluralidade de crimes. Então a gente tem unicidade de condutas e pluralidade de crimes, uma só conduta, mais de um crime. Só que a interpretação dada a essa unicidade de conduta, ou seja, a exigência de que seja praticada uma só ação, ela não é restritiva. Isso significa que mesmo que o concurso formal ele exija uma só conduta, uma conduta única, é possível que essa conduta ela seja fracionada em outros atos. É o que a gente chama de ação única desdobrada. Um exemplo claro disso é o roubo, que é praticado no interior de um ônibus coletivo, em que o indivíduo ele entra no ônibus e subtrai diversos pertences de vários passageiros. O STJ, inclusive, ele já decidiu sobre esse tema no HC 459-546 de São Paulo, e ele afirmou que o concurso formal de crimes ele vai ser caracterizado quando praticado o roubo mediante uma só ação contra vítimas distintas, pois atingidos patrimônios diversos. Entendeu? Então vamos prosseguir, tá? Da mesma forma que acontece com o concurso material, o concurso formal ele também pode ser classificado tanto como heterogêneo, se forem praticados crimes diferentes, ou homogêneo, se os crimes forem iguais. E esse tipo de concurso ele também pode ser classificado como próprio, perfeito, ou impróprio, imperfeito. No concurso formal próprio ou perfeito, aplica-se a pena de um dos crimes só, mas aumentada de 1/6 à metade. Então, no caso do concurso formal próprio ou perfeito, você vai pegar a pena de um desses crimes praticados, idênticos ou não, tanto no caso então do concurso formal homogêneo ou heterogêneo, e vai aumentar ele numa fração que varia de 1/6 à metade. E a gente vai ver mais à frente que essa variação de 1/6 à metade está vinculada à quantidade de crimes. Já no caso do concurso formal impróprio, as penas elas serão aplicadas cumulativamente, elas serão somadas, assim como a gente faz no concurso material. Tá, eu te confesso que essa é uma classificação um pouco confusa. O legislador ele não contribuiu muito para a gente conseguir entender bem essa diferença e a aplicação. Mas a gente vai falar sobre as duas classificações para tentar esclarecer um pouco esse assunto. O concurso formal próprio ou perfeito é aquele em que o agente ele responde pelo crime mais grave ou idêntico, acrescido de uma fração, como eu disse, que pode variar de 1/6 à metade. Só que para isso é preciso que os crimes eles não tenham sido praticados com o que a gente chama de desígnios autônomos, ou seja, a intenção individualizada de praticar os crimes. Então o concurso formal perfeito ele vai ser predominantemente aplicado em crimes culposos. Claro, a gente pode ver em crimes dolosos também, desde que não haja o propósito deliberado, a intenção de produzir mais de um resultado
mediante a prática de uma só ação. No concurso formal perfeito, então, que está lá na primeira parte do artigo 70 do Código Penal, se forem crimes iguais, vai ser aplicada só a pena de um deles. E se eles forem crimes diferentes, vai aplicar a que for mais grave, em ambos os casos, acrescido da fração, que vai variar de 1/6 à metade, como eu disse, conforme a quantidade de crimes. A regra é que no concurso formal perfeito próprio, a fração de 1/6 à metade, aplicada a pena de um dos crimes, vai corresponder à quantidade de infrações praticadas. Isso, então, se a gente estiver diante de 2 crimes, o aumento é de 1/6. 3 é 1/5. 4 crimes, 1/4. 5 crimes, 1/3. 6 ou mais crimes, aumenta em metade, para tentar facilitar a sua memorização. Lembra que formal é igual a fração, F e F. Formal e fração. Além do mais, se os crimes forem iguais, vai ser aumentada apenas a pena de um dos crimes, e se eles forem diferentes, como eu disse, a pena do crime mais grave. Aqui vale a pena eu destacar, assim como eu fiz no vídeo do concurso material, é que a regra do concurso formal ela somente pode ser aplicada após a dosimetria de cada um dos crimes. Quando a gente fala do concurso formal próprio ou perfeito, o que a gente deve ficar atento é que o objetivo da lei é punir com menor severidade aquele que pratica só um ato, mas comete mais de um crime. Por exemplo, como eu já disse aqui para você, concurso formal perfeito ou próprio, a regra da sua aplicação é em crimes culposos. Então vamos imaginar um cenário em que o indivíduo conduzindo um veículo perca o controle desse veículo, suba na calçada e venha atropelar 4 pessoas, causando a morte de 2, lesão corporal em outras 2. Então ele praticou 2 crimes: homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal na direção de veículo automotor. Culposa, né? Lesão corporal culposa na direção de veículo automotor. Nesse caso, foram praticados 4 crimes mediante uma só ação. A regra, então, é a aplicação da pena do crime mais grave, que é a do homicídio culposo, mas é claro, você vai fazer a dosimetria de cada um desses crimes, e realizada a dosimetria e constatando que a do homicídio culposo é a mais grave, como efetivamente é, vai se aplicar, então, sobre essa pena do homicídio culposo, a fração correspondente a 1/4, porque foram praticados 4 crimes. Do outro lado, a gente tem o concurso formal impróprio ou imperfeito. Nesse caso, a gente vai ter o quê? A soma das penas dos crimes concorrentes. Claro que, nesse caso, para a configuração, é preciso que a ação ou omissão ela seja dolosa e o agente ele tenha a intenção de, com uma só ação, praticar mais de um crime, com desígnios autônomos. Um exemplo clássico que é sempre dado na doutrina é da pessoa que envenena a caixa d'água de um prédio e vem a matar e lesionar diversos moradores. Ele praticou um só ato e causou vários resultados. E nesse caso, a intenção do autor era praticar mais de um crime com uma só ação. O certo mesmo é que a gente tem muita dificuldade em compreender e principalmente aplicar as regras do concurso formal impróprio. Inclusive isso pode ser percebido nas próprias decisões judiciais que costumam aí escolher a modalidade de concurso, no caso a ser aplicado, mais pela pena que deseja impor, mais ou menos severa, do que pela ação em desígnios autônomos ou não. E ao contrário do que ocorre no concurso formal perfeito, aquele que envenena, então, a caixa d'água de um prédio, por exemplo, vindo a matar diversos condôminos, ele não pode responder apenas por um desses ilícitos, porque apesar dele ter praticado uma só conduta, mais de um crime, ele agiu, como a lei diz, com desígnios autônomos e, portanto, a ele deve ser aplicadas as sanções de forma cumulativa. Esse é o ensinamento que a gente extrai da parte final do artigo 70 do Código Penal, que se refere, no caso, ao concurso formal imperfeito. Acompanhe comigo o que diz. As penas aplicam-se, entretanto, cumulativamente se a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, consoante o disposto no artigo anterior. Veja, apesar de uma só ação, o agente ele desejava no seu íntimo alcançar os outros resultados ou assumiu o risco de produzir esses resultados, sendo cabível apenas, então, nos crimes dolosos. E, por fim, para a gente encerrar, o parágrafo único do artigo 70, ele determina que a pena a ser aplicada no concurso formal, ela não pode ultrapassar a que seria aplicada na regra do artigo 69, no caso aí do concurso material, se as penas elas fossem somadas. Imagina comigo aqui o caso de um réu que é condenado pelo crime de homicídio,
a pena mínima aí de 6 anos, e lesões corporais também, no caso aí com uma pena mínima de 3 meses. Pela regra do concurso formal, a pena que a gente vai aplicar vai ser a do crime de homicídio, porque é a mais grave, e o aumento vai ser de 1/6, porque foram praticados 2 crimes. Isso então totaliza uma sanção, né, ao final, de 7 anos. Só que se a gente aplicasse a regra do concurso material, lá do artigo 69, com a acumulação da pena, a soma das penas, o total, né, da final de pena aplicada seria de 6 anos e 3 meses. Nesse caso, a gente vê então que a regra do concurso material ela é mais benéfica do que a do concurso formal. Com isso, então, faz com que se aplique, em vez da regra de fração, a acumulação das penas. Isso, como a gente viu, está no artigo 70, parágrafo único. E para encerrar de vez esse vídeo, a gente pode resumir que o concurso formal de crimes, em regra, ele exige a aplicação da pena de um só dos crimes, só que aumentado aí de 1/6 à metade, sendo até mesmo possível a acumulação das penas, no caso do concurso formal imperfeito, e da regra do concurso material ser mais benéfica do que a aplicação da fração. Tranquilo? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Se inscreva aqui no canal para você não perder as nossas atualizações.